hoje, na ausência do nosso amigo companheiro Marco Bucater, vamos comandar o Cidade em Pauta, programa reservado destinado à Câmara Municipal de José Bonifácio, sempre debatendo os assuntos do interesse da nossa coletividade. Hoje estamos recebendo com muito prazer a vereadora Márcia Caruso e o vereador Jefferson Luiz. E já deixamos você, ouvinte aqui da Sinal, também à vontade para fazer a sua pergunta no nosso WhatsApp, o 17, o 32455497. Márcia, primeiramente, bom dia, prazer recebê-la aqui em mais uma oportunidade. Bom dia, Serginho, bom dia, vereador Jefferson, a todos que estão nos assistindo agora pela 92.5, deixo aqui o meu bom dia a todos. Jefferson Luiz, bem-vindo, vereador, bom dia, prazer recebê-lo em mais uma oportunidade na Sinal. Bom dia, Serginho, bom dia, minha colega companheira de Câmara, Márcia Caruso, bom dia a toda a população de José Bonifácio. É sempre um prazer, né, estar aqui na Sinal 2, prestando esclarecimento dos mandatos, recebendo perguntas, dúvidas da população. Estamos aí à disposição sempre. Lembrando que na última segunda-feira não tivemos a sessão da Câmara Municipal. Nos explique, Jefferson, muita gente não entende o porquê esse procedimento, o que acontece é a quinta segunda do mês, é isso? Isso, Serginho. Pelo regimento interno da Câmara, ela dispõe de 4 sessões ordinárias por mês, né? Então é definido as datas de segunda-feira, às 20 horas, as sessões dos vereadores, né, lá no plenário da Câmara, e quando acontece de ter a quinta segunda-feira, por uma questão de não previsão no regimento, então a quinta segunda-feira não é passível de sessão, né, não possui. É possível, assim, se marcar às vezes extraordinária, alguma pauta de emergência que o presidente tem aí necessidade de ser pautado, é possível sim acontecer sessões às segundas, mas num caráter mais extraordinário do que as sessões ordinárias que se tem já pautado no regimento, que são 4 no mês. Muito bem, bem explicado. Bom, então já que nós não temos muita pauta hoje, né, o titular do horário é o Marco, já tem muito mais experiência que eu, nós vamos começar de uma maneira diferente hoje, em especial com você, Márcio, acho que eu não tive o prazer, a honra de entrevistá-la ainda. O que a levou a entrar na política, você que vem de uma família de políticos bastante tradicionais aqui em José Bonifácio, mas acredito que foi a primeira vez que você colocou o seu nome à disposição, é isso? Sim, lá atrás, mais ou menos uns 12 anos, eu saí, mas eu não tive a oportunidade de trabalhar, de nada disso. Sim, então sim. foi a primeira vez, como se fosse a primeira vez, né? E sempre pensando na população. Devido a ter começado tudo lá atrás, né? Meu avô, depois meu pai, meus tios. E aí coloquei o nome para ver se conseguia. E graças a Deus a gente foi eleito. E o compromisso é seguir em frente as vontades que meu pai deixou aí, né? De lutar pelo povo. Uma pessoa que sempre lutou a vida inteira. E estamos aí seguindo. Já é uma grande responsabilidade o cargo, pelo fato de você fazer parte de uma família de políticos, principalmente em especial seu pai, que foi reconhecidamente um grande político. Aumenta ainda mais a cobrança, Márcia? Bastante, muito. A responsabilidade é muito grande de a gente sempre tenta acertar, né? Acertar o máximo que pode. E realmente eu quero seguir mesmo os passos dele, que meu pai foi um grande homem. Minha família, né, na verdade, na política. Exato. Deixaram o nome aí e eu gostaria de seguir com responsabilidade, com transparência, com dignidade. Em relação a você, Jefferson, você não esteve militando na política, mas pelo cargo que você exerceu aí na Santa Casa de José Bonifácio, você foi sempre uma pessoa que participou da política, né? Sempre se fez necessário, inclusive com muito trabalho, com muitas cobranças, às vezes em cima de algumas críticas, mas você nunca arredou o pé, né, Jefferson? Você sempre debateu em condições de igualdade com os políticos bonifacianos, aqueles que estiveram em cargo anteriormente aí na Prefeitura de José Bonifácio, e o que te levou a falar, vou colocar agora o meu nome à disposição e, se eleito, realizar o meu trabalho da minha maneira, dentro da minha conduta? Serginho, a gente sempre teve assim um desejo de ver, né, a Santa Casa crescer, né, a Santa Casa se consolidar cada vez mais, né? Eu anteriormente, no pleito de 2016, eu coloquei meu nome, né, à disposição. Na oportunidade eu estava trabalhando no governo do prefeito Edmilson, né, trabalhava na Secretaria de Assistência Social,
né, a qual a gente desenvolveu ali um trabalho junto com toda a equipe social, né, ao qual eu tive o prazer aí nos últimos dias apresentar uma moção de aplauso, né, a todos esses profissionais e amigos que eu fiz durante esses tempos. Não tive sucesso, né, em 2016, era recém-chegado, né, não tive ainda um desempenho de trabalho, né, não tive uma estrutura assim de trabalho, não era conhecido, porque não sou nascido em José Bonifácio, embora há vários anos moro aqui, então a gente foi mais uma tentativa, né, fiquei muito contente com a experiência e agora, a partir de 2017, por toda a situação de tensão política, né, todas aquelas discussões que a população vivenciou ao longo desses anos, e fui movido de novo a colocar o nome no pleito nesse desejo de fazer parte, né, do meio político para defender a Santa Casa, aumentar o trabalho no social, que é uma área que eu sou psicólogo por formação e tenho uma ligação muito grande, mas o meu maior motivação nesses últimos 4 anos foi por tudo que nós passamos na Santa Casa e devido à falta de ajuda pública da prefeitura, no caso dessa parceria, nós poderíamos ter avançado muito mais com a Santa Casa, mas devido às dificuldades, isso me motivou muito a colocar meu nome à disposição, ao qual aí tivemos a confiança dos eleitores e costumo dizer, sempre que eu tenho oportunidade, serei lá na Câmara o vereador da Santa Casa, irei lutar por esse desenvolvimento, por essa consolidação e que a gente seja cada vez mais referência. E de uma eleição para outra, no caso que você trabalhou especificamente na primeira campanha também, tira muito aprendizado, né, Jefferson? O que você tirou, esse caminho eu não vou fazer nessa próxima eleição, nessa próxima disputa, esse fator foi positivo, eu vou manter, porque é difícil aumentar uma votação, né, Jefferson? É muito difícil, é complicado, né? Sem dúvida, porque são várias pessoas disputando, né? E bons candidatos, né? Bons candidatos, pessoas assim que a gente vê ali que se tivesse mais cadeiras seriam importante estar, né? Hoje a gente tem 9 e é uma luta assim, é uma caminhada que você disputa com todos os candidatos ao pleito, né? De uma forma geral, e também acaba se tendo uma posição partidária também, né? Porque não adianta você ter lá, como a gente teve exemplos, ter uma quantidade de voto, mas também não ter a questão do coeficiente eleitoral. Então acaba sendo uma experiência assim bastante intensa, né? São 45 dias de uma campanha ativa, em que às vezes os momentos cresce a flor da pele, a gente perde um pouquinho às vezes a paciência, acaba criticando um candidato ou outro de uma forma mais incisiva, né? Que faz parte daquele momento, né? Uma caminhada. Faz parte do processo, né, exato, a gente chega ali fazendo campanha desde as 6h30 da manhã, vai parar 10h30, 11 horas da noite, né? Então tem todo esse movimento, mas eu acho que a população cada vez mais tem que se interessar pela política, né? Cada um de nós temos a nossa motivação, né? Como a Márcia disse aqui, toda a história política da sua família, né? E uma vereadora que vem fazendo um excelente trabalho, a gente tem a oportunidade de compartilhar o mesmo lado ali da Câmara, né? De vez em quando trocamos ideias ali, a Márcia uma grande guerreira ali, e também o fato, Serginho, aproveitando aí, dizer a presença da mulher na nossa Câmara hoje, né? Como isso foi diferencial. Outro dia eu estava olhando algumas câmaras da região, nenhuma tem tanta representatividade. Bacana, então é importante, né, que as nossas próximas câmaras tenham essa presença feminina. Que bacana. Ô, Márcia, um dos primeiros elogios que eu fiz quando você foi eleita e assumiu o cargo, uma coisa que eu carrego comigo, eu acompanho política, trabalho em política já há muitos anos, né? Eu achei bacana, você foi eleita de um partido contrário ao atual prefeito, né? No caso o professor Dilma e a sua administração, mas não ficou naquela, mas eu vou ser uma crítica ferrenha, eu vou ser adversário do prefeito, você se colocou à disposição para trabalhar de acordo com as ideias, os projetos bons do prefeito e claro, amanhã ou depois se houver necessidade de questionar algo que você acha que não está de acordo, vai fazer com extrema tranquilidade, isso é bacana. De repente a pessoa ganha a eleição, já vem aquela, eu sou contra o prefeito, o grupo já reúne, você vai ter que criticar o prefeito lá na tribuna. E eu não acho isso bacana, Márcia. Isso aí não é da minha índole, entendeu? Eu acho que a cidade tem que andar. Você viu que nós ficamos aí praticamente 12 anos brigando dentro daquela Câmara. Exato. A população perdeu muito.
hoje nós estamos aí desdobrando, né, vereador, para trazer o que a população precisa. Então, eu, na minha maneira de pensar, nós temos que se juntar, se unir, entendeu? Conversar, o diálogo é importante e levar para frente. E não discutir, que faz, como disse, faz parte. Tem momentos lá que eu discordo do Jefferson, o Jefferson discorda de mim, isso é normal, normal. Só que o diálogo que a gente tem como prefeito faz com que a gente consiga trabalhar e levar à frente, trabalhar para o nosso povo e vamos seguindo, porque não adianta esses negócios de briga. Agora, se houver necessidade, como você mesmo falou, de votar lá um projeto contra alguma coisa, a gente é consciente para isso. Mas a gente quer seguir trabalhando e não brigando, né, Jefferson? Nada de tudo numa boa. E talvez esse seja um grande diferencial dessa atual Câmara, né, Jefferson? O diálogo, o debate sadio, a troca de ideias, mas sem aquele negócio de perseguir o prefeito porque é de um outro partido. Isso está sendo bacana nessa gestão, né? Sim, Serginho. Eu atribuo, assim, né, além das pessoas, né, a gente tem um bom convívio ali na Câmara entre os vereadores, né? Como a Márcia disse, às vezes uma opinião ali é contrária, mas não numa questão assim de adversário, mas no enriquecer o debate, né? Poxa, esse projeto aqui, se a gente fizer isso, ou se a gente aqui enriquecer, né? Um debate assim de enriquecer. Pode ter vezes em que a democracia vai precisar acontecer, né? Como na última sessão a gente teve uma situação de um pedido de vista, né? De um vereador, aí foi feito a votação, foi derrubado o pedido de vista. Isso é democrático, né? Por isso que existe a pluralidade ali na Câmara, né? Cada um com a sua composição. E eu atribuo esse bom convívio, Sérgio, a as duas grandes pessoas. Uma primeiro ao presidente Rafael, né, a liderança que o Rafa tem ali na Câmara deixa os vereadores muito à vontade, né? A gente tem espaço para conversar, espaço para debater. Ele é uma pessoa que consegue conduzir muito bem ali aos vereadores, né? Além de ser um grande amigo pessoal, eu atribuo essa boa convivência também a presidência do Rafael ali na Câmara, e também uma figura central disso daí é o prefeito Dilmo, né? Porque você tem uma recepção de um diálogo, de você conversar, de tirar suas dúvidas, você ter liberdade para buscar informações. Isso daí tudo é bacana, né? Porque se a gente pega a legislatura passada, tinha um prefeito completamente inadequado na cadeira, né? Uma pessoa que não tinha perfil nenhum de liderança, então a Câmara precisava se posicionar, né? Ali tinha as pessoas que defendiam o prefeito e as pessoas que defendiam a cidade. Eu faço essa leitura, porque eu não consigo aqui olhar em nenhum momento da administração passada uma benfeitoria para a cidade que não seja pensado também em proveitos próprios, né? Essa é a minha visão, essa é a minha opinião, né? Ninguém vai tirá-la. Porém, a Câmara precisou reagir. Então, a gente também teve momentos de conflito, porque a gente tinha uma pessoa completamente inadequada na cadeira do Executivo, né? Agora não, agora a gente tem uma pessoa completamente com perfil, costumo dizer sempre ao Dilmo, a liderança, a humildade, o diálogo, isso tudo é uma característica do Dilmo que deixa a Câmara também funcionar de uma forma mais harmônica, né? Uma forma mais com esse diálogo, né, de acontecer. Bacana, eu não sei se vocês têm essa resposta, mas inclusive durante a semana eu vi muito pelas redes sociais, até mesmo no Zap aqui o pessoal questionou, porque começamos esse mês agora, né, Márcia? Junho, o mês comemorativo do aniversário de José Bonifácio, né? No próximo dia 24. E as pessoas estavam acostumadas aos grandes eventos, às festividades, mas devido a esse momento que estamos atravessando em todo o mundo, José Bonifácio não é diferente, muita gente questionou se será que vai ter pelo menos uma programação pelas redes sociais, online. Vocês têm essa informação? Houve alguma reunião com o Dilma, seus assessores nesse sentido, ou ainda não? Tivemos sim uma reunião com o prefeito e algumas secretarias, né, alguns secretários. Eu não vou aqui, Serginho, me arriscar
em dizer à população ou A ou B, para a gente não criar além de uma expectativa. E também isso tudo vai muito da forma como a pandemia está se comportando no atual momento. Exato. Mas o que a gente pode sim antecipar à população é que há sim uma preocupação da prefeitura, uma preocupação de nós vereadores, de que seja feito algo, né, para que não passe em branco uma data tão comemorativa como essa. E também do momento que a gente está vivendo. Então está sendo sim preparado algo, está sendo pensado com muito cuidado, com muito carinho. Eu não vou aqui me antecipar, porque às vezes os planos mudam ou para a esquerda ou para a direita, mas o que a gente pode garantir é que há sim uma preocupação e há sim um planejamento por parte do prefeito e por parte dos vereadores. Bacana. Eu acho que você no último programa teve a oportunidade de falar em relação à medalha, né? O seu homenageado falou sobre isso, né, Jefferson? Sim, comentei. E gostaria que a Márcia falasse sobre a sua escolha e falasse um pouquinho do seu homenageado. Sim. Eu fiz uma escolha, para mim, perfeita, porque é uma pessoa que todo mundo conhece aqui, colaborou muito com a nossa cidade, colabora até hoje. É a Isildinha Miranda, a Isildinha do Posto. Muito boa escolha, viu, Márcia? É uma pessoa do coração, uma pessoa da nossa cidade, que a vida toda, né, sempre colaboraram com a nossa cidade, estão lá até hoje, continuam. E para mim, eu acho assim, a escolha que eu fiz, perfeita. E esse evento, né, Jeff, também será realizado dentro dos procedimentos que o momento exige, né? Exatamente, é feito, pensado os protocolos, né? Bom seria se a gente tivesse uma câmara cheia, né? Com os familiares todos exato, presentes, né? Todo mundo, né? Para engrandecer o evento, né? Uma homenagem como essa, mas infelizmente vai ter que fazer com um público reduzido, né? A gente vem aí com bastante, a pandemia ainda é bastante preocupante, mas não tira assim o brilho do evento, né? Que vai ser transmitido aí com certeza pelo nosso incrível profissional Francisco, né, ali pelas redes sociais. E o fato assim é homenagear, reconhecer, né, cada um ali expressar, isso é importante. Já está definido o dia e o horário, vereador? Não, ainda não. Teve uma conversa sobre uma sexta-feira antes, né, Márcia, que a gente viu movimentação, mas ainda não foi definido, designado pelo presidente. Eu acredito que segunda-feira agora, como vai ter as sessões, né, há uma confirmação da data. Legal. Temos uma pergunta aqui pelo WhatsApp Sinal, faça a sua também, 3245-5497, fique à vontade. Edson Vieira, Serginho, faça a pergunta aí para ambos os vereadores em relação ao ambulatório João Lania, pois não está tendo médico para conseguir passar em qualquer médico, está tendo que marcar para uma semana depois. Ele citou o exemplo aqui da esposa, ela foi ontem e conseguiu a vaga somente para o próximo dia 9. Ele está pedindo uma explicação em relação ao procedimento, por que isso ocorre. Vou tentar, qual que é o nome do ouvinte? É o Edson Vieira. Edilson, vou tentar explicar em dois momentos essa questão, tá? Primeiro, assim, o ambulatório João Lania, a questão dos atendimentos ambulatoriais são atendimentos eletivos, né? Vamos se dizer assim, tô com uma dor aqui nas costas já tem alguns dias. Eu vou lá, procuro o posto, ele vai organizar a agenda conforme a demanda ali do atendimento, certo? O atendimento de urgência e emergência, ele vai ser feito lá na Santa Casa. Por exemplo, tem algo que não possa esperar, então já não é o João Lania ali que precisa, ou qualquer ambulatório, né, usando o exemplo do João Lania, ele não vai às vezes dispor desses atendimentos ali na hora, no mesmo dia, porque é feita uma programação, é feito o agendamento. Pois se precisar de um atendimento um pouco mais específico, com uma urgência maior, aí a gente deve procurar a Santa Casa. Então, por que acontece a agenda? É justamente por ser ambulatorial, para se ter uma organização, né? Para se ter um fluxo, né, dos atendimentos, e ali são caráteres assim eletivos. Consultas que podem esperar, né? Então a gente fala assim, aguardar uma semana, eu faço uma avaliação ainda que
Quem dera a gente pudesse no dia atender no mesmo ou no seguinte, né? Mas devido à demanda a gente não consegue. Então, se o nosso município está agendando dentro de uma semana, eu vejo isso como um sinal positivo. Quanto menor o prazo, melhor. Mas a gente vê aí, às vezes, alguém que tem até mesmo convênio de saúde vai marcar uma consulta, espera 30, 40 dias, né? Então, assim, as coisas precisam, volto a dizer, não estou dizendo que esperar uma semana é o adequado. Quanto menor o tempo, melhor o atendimento. Porém, eu não considero, na minha opinião, que uma semana para um atendimento eletivo, volto a dizer, não de urgência, o eletivo, para passar no médico, para pegar uma guia, para trocar uma receita, uma consulta um pouco mais específica ali, uma especialidade, né? Uma semana eu acho que está dentro de uma satisfação. Agora, precisou de uma urgência, o atendimento tem que ser hoje. Eu estou com uma febre muito alta, estou com uma dor no estômago muito aguda, estou com uma dor de cabeça que não passa com dipirona, Santa Casa também está ali para esse atendimento. O Edmar, vereadores. Fala em relação aos vereadores sobre as árvores perto do bairro Cristo Rei. Tá feia a coisa, tampando a visão quando está no ponto à espera de um ônibus. Não dá para ver nada, absolutamente nada em frente ao INSS. Nem sei se tem esse local lá, mas é o que ele cita aí. Sim. O bairro Cristo Rei é próximo à Primavera, subindo ali, antes de chegar ao Primavera. Não, acho que ele está citando no caso, é o Cristo Independência, lá. né? Tá. Ele citou o Cristo lá em cima, né? Entendi, ali próximo da agência do INSS. É a Avenida José Antônio Pinto, é isso, né? Certo. Edmar? Edmar, fica aí a demanda, tá? A gente se compromete em passar para o setor competente ali da prefeitura com a maior brevidade ali dentro dos planejamentos do serviço, já resolver essa questão. Ele cita principalmente o ponto lá em frente ao INSS, pessoal, o ponto de ônibus, né? Diz que a visão está muito ruim. Ali tem bastante árvores mesmo, né? É um pedaço ali em frente à agência bem arborizado. Bom, assunto inevitável do momento que é a pandemia. Houve algumas reuniões ao longo dessa semana, ou até mesmo semana passada, haja vista que vocês não tiveram oportunidade na sessão de falar em relação a esse assunto. É uma preocupação que eu estou percebendo que só aumenta vereadores aqui em José Bonifácio e no mundo. E agora está vindo a Copa América aí também, né, Jefferson? Exatamente. Está vindo a Copa América para o Brasil. É brincadeira, hein? É uma situação assim que eu não concordo. Fizeram uma comparação. O governo federal se posicionou no sentido que já existe outras competições, né, dentro do Brasil, por que não a Copa América? Eu não concordo plenamente com essa frase, porque uma coisa é nosso povo, né, nossa população, cada um no seu estado, né, cada um ali torcendo para o seu time, é um momento bem interno, né, é algo assim que não vá fazer o vírus circular ainda mais do que ele já circula. Agora, um evento de uma certa forma internacional aqui dentro do nosso continente, isso vai fazer a movimentação de cepas, que a maior preocupação do vírus são as cepas, circular de uma forma muito mais abrangente, né? Tudo bem que a segurança dos atletas, existem protocolos, eu acredito sim que consiga garantir a segurança dos atletas e da equipe, né, do staff. Agora, e os torcedores, né? Por mais que não vai ter público no estádio, mas sempre vai ter aquela movimentação. Então, assim, eu discordo um pouco da justificativa do governo, né? Eu acho que é um evento de extrema importância, né? O Brasil sediar nesse momento, mas infelizmente a nossa pandemia não está controlada, a nossa vacinação está lenta. Então, acho que tem alguns atributos que a gente poderia considerar antes de sediar um evento como esse, porque, como eu digo, a maior preocupação, eu acho que é a circulação das cepas, né? Não adianta a gente fazer um controle aqui e também permitir que o mundo todo circule pelo nosso país, o que possa vir aí agravar um pouco mais da questão da pandemia. E dizer assim, Serginho, aproveitando, eu tive acesso aos relatórios do último mês de maio na Santa Casa, para a gente ver assim, um pouco da gravidade dos momentos que a gente vive e dos cuidados que a gente ainda precisa tomar. A Santa Casa teve, no mês de maio, 1.391 atendimentos da unidade do Covid. Foi o maior mês de toda a pandemia, desde 2020. Nunca se teve em 30 dias
1.391 atendimentos. Foram uma média de ocupação de 117%, foram 39 transferências, 11 óbitos, e a média de óbito, a faixa etária dos óbitos, está em 36% de 40 a 49 anos. Olha que, assim, antes a gente ouvia de diversas fontes dizendo que era uma doença mais agressiva no idoso. Hoje a gente já vê que na nossa Santa Casa a média de mortes do último mês está na faixa etária de 40 a 49 anos, seguido de 50 a 59 em 27%. Então são dados assim preocupantes em termos da pandemia e reforça aí a necessidade da gente poder se cuidar. Não existe outra forma, como eu disse numa outra vez que eu vim no programa, só falta pegar pelo pescoço e chacoalhar os desavisados, porque eu não sei mais como fazer uma campanha de conscientização. Acho que já se esgotou todas as formas de fazer uma campanha. Complicada a situação, né, vereadora? Muito, bastante. Porque, como o Jefferson disse, né, que ele está mais por dentro, ele é da área da saúde. Sim, sim. Mas a gente também está acompanhando dia a dia, né? E o que a gente pode fazer está sendo feito, entendeu? Só que as pessoas é que precisam se conscientizar. A gente precisa dar um jeito de bloquear essa doença aqui, porque está crescendo muito, né, Serginho? Está preocupante demais. Em relação ao processo de vacinação, como que está, vereador? Eu tenho acompanhado alguma coisa aí através das mídias sociais. Está faltando vacina? Como que está a situação da vacinação? A vacinação em Bonifácio, a gente tem que entender de duas formas, Serginho. Uma, o grande trabalho que a Secretaria de Saúde vem fazendo por meio ali do secretário de Saúde Anderson, a Natália, enfermeira ali no Centro de Saúde, que é a chefe da vacinação. Quando as doses estão a disponível do município, a campanha é feita de uma rapidez, de uma agilidade, divulgação, organização, assim, ímpar. A gente tem que reconhecer o brilhante trabalho acerca do planejamento e da execução da vacinação. Porém, a questão é, um município depende de vir doses. Então, se vem 1.000 doses, aplica de uma agilidade incrível. Se tivesse 2.000, 3.000, 4.000, o município se organizaria em termos da quantidade de dose. Então, a gente precisa assim, por que não anda mais rápido? É porque o município não tem a quantidade de doses suficientes para fazer uma campanha a passos mais largos, né? Então, infelizmente, a gente fica no aguardo aí de vacinas chegar, né? De vacinas serem enviadas pelo Ministério da Saúde, para poder organizar a campanha. Inclusive o Edmar, ele emendou outra pergunta, acho que já está respondida, né? Ele diz aqui, tenho 47 anos, tenho problemas de saúde, se esse procedimento está parado, quando vai voltar, né? Já deixa eu verificar aqui. É mais uma questão do Edmar aqui em relação ao calendário. É importante, Edmar, né, a toda a população, a prefeitura está fazendo um trabalho muito bacana, muito bem feito ali através do Leandro Araújo, que é o assessor de imprensa da prefeitura, com a divulgação, né? Então sempre é mandado lá no Facebook, no site da prefeitura, né, nos canais ali compartilhado. Então é importante toda a população ter, né, seguir a página do Facebook da prefeitura, entrar no site, né, para buscar as informações. O início, dia 2 de junho, hoje, às 4 horas da tarde, das 16 às 19 horas, pessoas com comorbidades de 30 a 39 anos, né, já está programado para hoje, e também pessoas com deficiência permanente que recebem BPC de 30 a 39 anos. Então, Edmar, né, e a toda a população que nos ouve, é importante procurar o posto mais próximo de saúde da residência e ver, olha, eu possuo tal problema de saúde, isso entra ou não em comorbidades, né? Como que é esses detalhes, né? É importante se informar diretamente no posto de saúde, para ficar uma informação mais segura, uma informação mais certa, o que é considerado, olha, essa minha doença é considerado nesse rol de comorbidades da vacina, não é? Mas hoje é para de 30 a 39 anos, para pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente já podem procurar o posto de saúde. Legal, temos mais uma pergunta aqui, participação muito importante do ouvinte sinal pelo zap 32455497. O Claudinei pergunta se não tem como arrumar o calçamento da fisioterapia.
porque desce com um cadeirante, né? E está bastante complicado o procedimento. O Claudinei, a gente fica o compromisso de passar a demanda para o setor competente. Confesso que ali, como fica numa rua ali de travessa, eu passo muito pouco, então não observei ali a questão, mas fica a demanda, né? Fica aí o pedido, a gente se compromete, né, Márcia, a passar, né, para o setor competente, para que seja ali feita uma análise providenciado dentro dali do planejamento do setor. Até porque lá é feito um trabalho muito bonito, importante, né, vereadora? Importante. Muito elogiado esse setor também, viu, Jefferson? É um setor, assim, que atende a pessoa, né, na sua fase, assim, às vezes um pouco mais delicado, porque tem a fase hospitalar, né, que a gente fica com aquela preocupação de recuperação, e também tem o pós-hospitalar, principalmente para quem faz cirurgia ou para quem sofre de dor muito aguda. A fisioterapia, assim, é como se diz, uma mão santa ali para ajudar, né, na recuperação, reabilitação, na tirar a dor ali. É um setor muito importante. Legal, tenho mais umas 2 ou 3 perguntas, mas daqui a pouquinho eu volto para o Zap Zap. Deixa eu perguntar agora uma curiosidade mais minha, principalmente para a Márcia, depois para o Jefferson também. Qual o critério que você utiliza, Márcia, em relação às indicações que você faz aí ao prefeito, à administração, né? Eu vi mandatos anteriores, isso há muito tempo, aí eu vi, mas eu fiz 300 indicações, né? O cara se vangloria disso, né? Mas qual o critério? Porque sabemos que o prefeito não vai atender a tudo e a todos, né? Qual o critério que você está utilizando no momento? Sim, eu, Serginho, eu ando bastante na cidade e procuro ver o que precisa ser feito. E a outra maneira é as pessoas, a população nos procura. Ouvir a população. Sim, eu ouço a população e levo ao conhecimento do prefeito, às vezes diretamente no gabinete e outras vezes por indicação. Porque, como você disse, a gente não consegue fazer tudo, mas muita coisa a gente consegue resolver juntamente com o prefeito. Então, eu trabalho assim. Por um lado, a gente fiscaliza bastante, né, Jefferson? Anda por aí tudo, né? E pelo outro lado, eu ouço muito a voz da população. É muito importante, porque eles é que sabem o que está precisando. Então, assim que chega até mim, eu vou procurar o recurso e procurar atender. Bacana. Jefferson, qual tem sido o seu perfil, o seu critério, a sua maneira de trabalhar em relação a isso? Praticamente assim faço as palavras da Márcia as minhas. As principais indicações, assim, eu não costumo apresentar indicações toda semana, mas quando algum munícipe me procura ou algo que a gente observa ali que tem alguma necessidade, a gente formaliza, né, por meio de indicação, mas é como a Márcia falou, o dia a dia a gente acaba despachando muito direto com o secretário, direto com o próprio prefeito no gabinete, né? A gente não fica somente trabalhando de segunda, né? Tem algumas pessoas às vezes que têm uma impressão de que o vereador só trabalha de segunda, né? Então, assim, a gente faz os despachos, como a Márcia disse, a principal atribuição do vereador é acompanhar e fiscalizar, é garantir esse equilíbrio. Não é porque nós somos do lado do prefeito, né? Eu, no caso, desde a campanha fui eleito junto com o prefeito, após a eleição, novos vereadores, né? Como a Márcia está, né, junto nesse barco que se chama Câmara e Prefeitura, mas a nossa principal atribuição é fiscalizar. Então não é porque a gente é próximo, a gente tem essa liberdade com o prefeito que a gente vai deixar de atribuir a nossa fiscalização. O que é diferente, eu não tenho um perfil como antigamente a gente vinha vereador subir em tribuna e ficar criticando e que nada serve e falando de uma forma até mesmo grosseira da situação. Eu, quando eu tenho às vezes alguma dúvida, alguma questão, eu ligo para o secretário, eu ligo para o prefeito, o senhor pode me explicar melhor isso, como está funcionando isso, para a gente poder acompanhar. Bacana. Temos mais uma pergunta aqui, a Nena Benhossi. Peço mais atenção da prefeitura para o ambulatório do Primavera. Meu horário era 12 horas, meio-dia. A coisa ali está muito misturado. Só ontem tinha 8 pessoas com suspeita de Covid, tudo misturado debaixo da tenda que tem ali. Tinha pessoas de idade mais avançada, misturada com criança, porque era dia de pediatria também. Então eu acho que está faltando organização.
ninguém desinfetou o local, a pessoa levanta, vem o outro e ocupa o mesmo assento, até mesmo dentro da sala da médica tem que arrumar um jeito, separar as pessoas com suspeita da Covid e aquelas que não têm os sintomas. Obrigado pela atenção, é o questionamento aí da Nena lá do Primavera. Oi, Nena, fica também nosso compromisso em buscar saber um pouquinho mais da situação, tá bom? Uma coisa assim, que gentilmente, né, quero só observar a senhora, né, e a toda a população que nos ouve, esses detalhes assim, é importante também a gente ali na hora do atendimento, às vezes procurar a enfermeira responsável, olha, como é que está funcionando? É meu dia mesmo de atendimento? Não é? Como que está essa separação? Porque às vezes a gente tem alguma explicação ali no momento que é suficiente. Poxa, entendi. Do que às vezes a gente apresentar uma visão, um julgamento assim, às vezes não é tudo aquilo que está acontecendo, né? Porque as unidades têm os protocolos, né? Tem a sua forma de organização. Não que a gente não é nossa atribuição, eu vou buscar saber, né? Junto com a vereadora Márcia, a gente aqui se compromete em saber mais das informações, só que também é importante, né? Além de participar aqui no rádio, né? Mandar a sua dúvida, a sua sugestão aqui pelo rádio, também ali na hora do atendimento, procurar a enfermeira responsável, saber o que está acontecendo, sugerir ali, olha, poxa, se separasse não ficava melhor, porque às vezes no dia a dia, no diálogo, né, as coisas vão acontecendo até mesmo mais rápido, mas fica o nosso compromisso em passar a demanda para o secretário de saúde para a gente verificar como que está funcionando ali a unidade. Bacana. A Andréia Creales, né, não sei se é pela presença do Jefferson, o pessoal questionando muito em relação à saúde, hoje também uma área que ele participa mais ativamente, ela diz em relação ainda ao João Lani, ela faz uma observação aqui, vereador. Só uma observação no comentário do vereador sobre as consultas do João Lania. Antes, na antiga administração, a gente que trabalha o dia todo, podíamos levar o cartão às 16 horas, conseguíamos consulta no mesmo dia, não precisava sobrecarregar a Santa Casa. É o questionamento da Andréia Creales. Sim, Andréia, justamente assim essa questão do sistema. Vamos dizer assim, vamos tentar explicar de uma forma. Eu tô ali com às vezes um desconforto na lombar, né? Porque às vezes dor nas costas é uma demanda muito grande. Não necessariamente aquele dia ali, eu tô com dor há 4, 5 dias, aí eu resolvi buscar o atendimento, eu quero naquela hora. Às vezes é necessário uma programação, às vezes é necessário um agendamento, porque a sobrecarga na Santa Casa, ela só vai acontecer quando também um pouco da consciência da pessoa em dizer, poxa, já estou há 4 dias com a dor, vou agendar, ou quando começou a sentir a dor, vou agendar o meu atendimento. Porque aí sim, justamente vai sobrecarregar a Santa Casa no sentido, a minha consulta ela pode ser agendada, não é uma consulta de emergência, mas como eu preciso ou quero atendimento hoje, eu vou à Santa Casa uma vez que eu não encontrei no ambulatório. Então, por isso que é necessário, por exemplo, quando a gente vai vamos supor assim, o SUS é o nosso sistema de saúde gratuito, vamos fazer uma comparação com o sistema de saúde particular. Tudo bem, eu pago o meu convênio, estou com uma dor nas costas há 4, 5 dias. Eu vou no pronto atendimento do meu convênio. O médico lá vai passar uma medicação e vai fazer o quê? Olha, procura um especialista. Você vai ter que pegar a sua carteira, agendar essa consulta para poder buscar. Você poderia, em vez de não ir no atendimento do pronto socorro lá do convênio, já marcar a sua consulta. Né? Então, assim, por isso que às vezes é necessário algum entendimento no sentido que algumas demandas elas são emergências, outras demandas elas podem esperar um pouco. Acontece muito, Serginho, que acaba sendo a cultura da população. Eu estou sentindo uma dor, por exemplo, a dor de garganta eu estou sentindo na sexta-feira. Mas eu vou passar o final de semana. Aí eu tomo minha cerveja, eu faço alguma coisa. Na segunda-feira eu quero atendimento porque eu estou 4 dias com a garganta doendo. Poxa, mas começou a doer na sexta, porque já não procurou ou evitou alguma coisa, né? Então a gente precisa também aos poucos empoderar a população da informação de que o SUS ele é um pouco mais demorado porque ele tem muito mais cliente.
O convênio demora porque depende da quantidade de cliente, a demanda, né? Oferta e procura. Então, a questão do atendimento, é necessário a gente ter essa consciência e a população cada vez mais se empoderar da informação, que algo, não é porque eu estou com uma dor que eu posso agendar esse atendimento, que eu vou sobrecarregar a Santa Casa ou eu quero o atendimento hoje. Então é necessário a gente sempre fazer uma reflexão a respeito disso. Volto a dizer, o ideal dos mundos seria que se a gente tivesse condição de oferecer o atendimento ambulatorial no mesmo dia. Isso seria, assim, vamos dizer, um mundo ideal que a gente sim busca trabalhar. Tenho certeza que o secretário de saúde, o Anderson, o prefeito Dilmo, vem buscando cada vez mais otimizar as demandas de saúde do município. Só que também a gente precisa ter essa reflexão e essa compreensão que algumas coisas eu não consigo no momento que eu quero. Às vezes, pelos protocolos, pelos padrões, pode esperar um tempinho para esse atendimento. O Eduardo está me apressando para falar em relação à sua área que é esporte, né? Ele está questionando se há possibilidade de uma reforma na pista de skate. Sou adepto a esse esporte, há muito tempo não recebe ali uma melhoria, Sérgio, inclusive no que diz respeito à iluminação. Nós praticamos finalzinho de tarde, à noite, e temos que levar uma luz artificial porque está com problema lá o poste, ele disse. Eduardo, foi até uma indicação, se eu não me engano, da vereadora Seila, né, Márcia? Em algumas... Do Adenilson? Teve também, da Seila e do Adenilson. Ah, da Seila e do Adenilson, né? Já fizeram essas indicações, né, solicitando ali. Eu não consigo lhe precisar, Eduardo, se já existe um planejamento a curto prazo, a médio prazo sobre essa reforma, tá? O que eu consigo lhe dizer é que já houve sim uma movimentação a respeito de olhar para aquele espaço ali, fazer as adaptações, poder trazer uma melhoria ali para a pista, tá? Eu só não consigo lhe precisar se isso, por exemplo, vai ser feito esse ano, se vai ser feita uma programação. Essa informação a gente pode até se comprometer em levantar para poder ponderar um pouco maior. Mas o que eu posso dizer é que sim, existe uma movimentação da prefeitura, né, do prefeito Dilmo, e também das indicações da vereadora Seila e do vereador Adenilson a respeito desses projetos. Bacana. Paulo Sacramento, mais uma pergunta aqui sobre o ambulatório. Ele faz apenas a observação se poderia priorizar o atendimento noturno aos trabalhadores, né? Não é questão em relação a tempo de atendimento, demora, ele questiona se poderia dar uma prioridade a quem trabalha durante o dia, né? São formas assim, desculpa o nome do ouvinte? Paulo Sacramento. Paulo, são assim organizações, Paulo, que tudo é possível sim ser pensado, ser organizado, tá? Confesso que assim, não tenho a informação exata de como está funcionando o atendimento das 16 horas em diante, né? Como a Andréia disse da questão de quem trabalha, ia lá e levava o cartão, né? A gente pode até procurar saber se isso está acontecendo ou se não está acontecendo, qual foi o motivo em que se cessou, né, essa questão. Eu não vou lhe conseguir precisar exatamente a questão ambulatorial dos atendimentos dos trabalhadores, mas fica o nosso compromisso, da vereadora Márcia, né, em poder dar uma resposta um pouco mais precisa, até para não correr o risco de informar a população de uma forma errada. Legal, dá uma satisfação também aqui para Maria Félix, ela fala em relação à vacinação do Covid. Ela questiona que cadeirantes, deficientes permanentes, funcionários da saúde estão pedindo, no caso, o comprovante, né? O laudo médico. Ela entende que não há necessidade. Há pessoas com mais de 20 anos, 40 anos, com medula fraturada, e o pessoal está questionando, pedindo o laudo médico para vacinação do Covid. Desculpa, Maria Félix. Maria, essa questão do controle dos laudos não é propriamente somente uma decisão do município, vamos dizer assim. É porque existe um processo controlado acerca da utilização da vacina, né? Então, como lá no início a gente viu bastante matérias de fura-fila, que fulano de tal fura-fila, né? A gente viu aí na TV bastante situações como essa. Então, para que esse controle ele seja efetivo e garanta a segurança do processo, né? De que ninguém
passe na frente de alguém que também precisa, então é feito esse protocolo, né? Então a exigência do documento, ela é importante para a pessoa garantir que, olha, eu tenho o meu direito e quero esse direito à vacina, e também da prefeitura poder assegurar que a vacina foi aplicada na pessoa que tinha o direito. Porque se não existir essa documentação um pouco mais formal, a gente fica sujeito a situações de, às vezes, entendimentos errados. E vamos pensar, às vezes, também numa matéria ou que o jornal procura. Quem dera o Fantástico viesse aqui fazer uma matéria, imagina. Então é importante a pessoa ter essa segurança, a prefeitura, o laudo é para servir de ambas as seguranças. Eu já vi matéria já em jornal que a própria Polícia Federal está investigando atestado médico falso que a pessoa falsificou para ter acesso à vacina. Então você imagina que mesmo com o documento ainda tem gente que tenta falsificar. Imagine se não tivesse uma regra de documento. Então, Maria, é só mesmo para um controle e para uma segurança de que quem precisa seja vacinado na ordem correta. Exatamente. Um minutinho para o meio-dia. Márcia, muito obrigado pela sua presença. Quiser deixar aí algo mais que não foi perguntado, fica à vontade. E gostaria que você deixasse também suas redes sociais, né? O vereador Jefferson faz sempre questão de deixar aqui as redes sociais. Antigamente o vereador era difícil de achar, viu, Márcia? É difícil. Nossa, você só via o vereador na Câmara mesmo. Hoje não, devido às redes sociais. Hoje você tem acesso ao vereador. E é bacana o vereador ser questionado, conversar, dialogar, acompanhar o trabalho do vereador. Eu acho isso muito importante. É bastante importante. Eu quero agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade de estar aqui. Hoje a gente percebe que o Jefferson, por ser da saúde, o programa foi bem respaldado por ele, né? Ele tem... Até pelo assunto, tema do momento, né, Márcia? Sim, é muito importante as explicações dele. E agradecer a você, ao povo, o pessoal nosso que está nos assistindo da 92.5, e que tenhamos toda uma semana abençoada. E o pessoal lá do Pôr do Sol agradece a sua visita lá, viu, Márcia? Ah, tá. Esse dia eu cheguei em casa, a vizinha falou: ô Serginho, a Márcia veio sim, viu? Ela veio, averigou o problema e dentro da possibilidade, o que for possível será averiguado, né? Eu já até passei para o setor competente e isso vai ser resolvido, viu, Serginho? Esse trabalho do vereador é importante. O pessoal, mas o vereador não faz nada. Faz sim. Faz vereador, muito. Além da fiscalização, a atenção que o vereador dá, você deixou contente ali um quarteirão todo ali. O pessoal, todo mundo gostou da sua presença ali, Márcia. E vai ser resolvido, viu, Serginho? Já levei os setores competentes e vai dar tudo certo. Em nome do pessoal da minha rua ali, agradecemos, tá bom? Muito obrigado. Jefferson, muito obrigado mais uma vez. O vereador que eu tenho uma admiração muito especial pela sua conduta, pela sua maneira de trabalhar, e tenho certeza que é um nome muito forte aí no futuro da política bonifaciana. Eu não tenho nenhuma questão de falar isso, Jefferson. Eu admiro muito o seu trabalho, o trabalho da Márcia, de outros vereadores, mas eu vejo você um perfil, uma personalidade muito forte. E eu gosto disso, rapaz. Obrigado, agradeço as palavras, Serginho. A gente sempre tenta colocar as nossas convicções, né, as nossas opiniões. Eu acredito que os eleitores que confiaram, né, cada voto em mim é por conta, né, das nossas posições, então a gente não pode perder esse caminho. Como se disse, a árvore perde a sua raiz, né, os galhos secam, né? Então a gente precisa sempre lembrar do que a gente prometeu durante a campanha, das nossas convicções durante a campanha, e agradecer, né, a toda a população, né, deixar aqui a principal rede social que eu utilizo é o Facebook, né, que tá Jefferson Luiz Vereador. Lá tem meu WhatsApp, lá tem os canais de comunicação. A gente se coloca à inteira disposição aí da população, até porque nós somos os primeiros servidores públicos, né? Nós estamos ali para representar a população, temos esse dever e a gente precisa ser acessível. Então a rede social aproximou bastante essa questão e acompanhar, né? É importante a população acompanhar o trabalho do vereador, né? Hoje à tarde, Sérgio, eu estou indo a Uberaba em uma visita junto com o prefeito Dilmo. A gente vai conhecer um projeto da iluminação pública, bacana, de uma parceria público-privada. A Uberaba trocou praticamente toda a iluminação pública da cidade sem R$1 de dinheiro público. Foi feita uma parceria público-privada. Então Uberaba se tornou uma referência nacional nesses projetos. Outra
projeto que a gente vai conhecer da geração de energia solar. Então, o vereador, a gente vai trabalhando, não é só de segunda-feira é o dia que a gente se reúne, mas durante a semana a gente tem vários momentos ali. E obrigado, Serginho, aí pela entrevista, foi muito bacana o bate-papo. Agradecer em nome do presidente Rafael Francisco, né, a presença do Francisco aqui. Márcia, foi um prazer sempre grande estar com você e a toda a população. Uma excelente semana e um feriado com muito, muito cuidado. Com responsabilidade, Exato, né, Jefferson? A gente precisa entender que o feriado é para descansar em casa, assistindo um filme, uma série na Netflix, e não para ir para a avenida, para rancho, reunir muita gente, porque isso seria um ato muito irresponsável para o momento que a gente está vivendo. E em tempo ainda, Márcia, a Lucimeire Teodoro Pires entrou aqui para te fazer o agradecimento em relação lá ao pôr do sol. Ela diz aqui, a Márcia é nota 10. Muito obrigado. Estamos à disposição aí. Obrigado, vereadores. Obrigado, Francisco, presidente da Câmara. Aquele abraço. Vanderlei Teles, supervisão geral aqui da Sinal 2 FM. Tenham todos uma boa tarde.